Olá novamente a todos. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre postos de trabalho e os problemas ergonômicos que nós localizamos nesses postos de trabalho, ok? Primeiramente, o que seria um posto de trabalho? Um posto de trabalho é a menor unidade produtiva. Então, normalmente ela é composta por uma pessoa, um colaborador, e todos aqueles equipamentos, o ambiente que ele utiliza na execução da sua atividade. Então, incluindo os aspectos que são relativos à tarefa, aos equipamentos e ao ambiente em que ele ocupa ali na execução da sua atividade. Então, nós temos algumas ilustrações, por exemplo, a primeira ilustração seria o posto de trabalho de um borracheiro, né? Então, todos os equipamentos que ele precisa na execução das suas atividades estão dispostos ali de uma maneira questionável ou não, tá? E também aqui embaixo, uma mecânica efetuando um reparo aí em um motor, ok? Que tipos de problemas que a gente pode encontrar nos postos de trabalho? Então, existem categorias em que nós podemos enquadrar, elas não são exclusivas, então podem ocorrer problemas que são comuns a diversas categorias, mas para que a gente consiga analisar um pouquinho melhor, vamos sistematizar e tentar definir alguns critérios na classificação desses quesitos, ok? Então, o primeiro tipo de problemas que nós podemos ter diz respeito às interfaces e os acionamentos, ou seja, a utilização aí dos dispositivos que nós temos para a execução das tarefas. Que tipo de problemas podem ocorrer nessa categoria? Problemas relacionados ao campo de visão. Então, por exemplo, nessa última imagem nós percebemos que há um sujeito aqui efetuando a regulagem em um botão e ele está olhando para os mostradores. Será que aquela posição é realmente a melhor para que ele faça essa tarefa? Será que esses mostradores estão posicionados de maneira correta? Acionamentos, pegas e empunhaduras dizem respeito também a essas interfaces, né? Inclusive aqui essa imagem é uma imagem de uma faca profissional e aí, obviamente, ela tem um desenho específico para a atividade de corte, a atividade que o profissional deve efetuar com ela. Inclusive com a inclusão aqui de uma guarda para que a mão do chefe, aí, do cozinheiro, não deslize para a área de corte da ferramenta. Então, todos esses são aspectos que devem ser considerados aí nas análises e que eventualmente podem gerar algum constrangimento ou até algum risco para o operador. Por outro lado, nós temos aspectos relativos à comunicação e à informação. Distâncias, por exemplo. Okay? Então, se o operador ele tem que percorrer uma longa distância, o colaborador tem que percorrer uma longa distância durante a execução da atividade. Em outras disciplinas, vocês fizeram simulações no software Arena, inclusive, em que há deslocamento de colaboradores durante a simulação do processo fabril. A distância ela pode gerar um problema aqui, nesse caso, de comunicação entre os colaboradores. Eventualmente, se eles precisam se comunicar, trocar alguma informação entre si, isso pode ser prejudicado pela distância. As questões ambientais, de ruídos, qualidade da comunicação, se há algum meio específico, por exemplo, dispositivos informatizados para a comunicação entre eles e como é que ocorre essa comunicação. Tá? Discriminação de informações, visibilidade e legibilidade, inclusive, também. Então, se todas as informações que o operador precisa estão ali prontamente disponíveis para ele, se ele entende, se ele consegue ler com facilidade. Okay? Nós temos aqui, por exemplo, na questão da distância, essa grua, né, esse guindaste, muitas vezes o operador que está na cabine aqui em cima, ele recebe orientações de um ou mais operadores que estão aqui embaixo e vão dando diretrizes para ele de como ele deve movimentar a carga. Okay? Numa situação em que há muito ruído e que eventualmente os colaboradores utilizam protetores auriculares, nesse caso o formato de concha, né? Como é que ocorre esse processo de troca de informações entre eles? Será que é efetivo ou não? Então, isso pode gerar problemas de comunicação entre eles e que futuramente vai gerar algum constrangimento ou aos próprios operadores ou à qualidade do serviço. Por outro lado, nós também podemos ter problemas
relacionados aos aspectos cognitivos da interface entre o colaborador e o seu ambiente de trabalho. São relativos ao quê? A decodificação das mensagens, a aprendizagem, memorização e etc. Aos processos decisórios que ele tem que tomar ali dentro da execução das atividades dele, ok? Então, por exemplo, um ambiente em que isso é muito visível, uma torre de controle de tráfego aéreo, por exemplo. Então, a partir das informações que os colaboradores que estão lá dentro recebem da posição e do deslocamento das aeronaves, muitas vezes eles têm que tomar decisões rápidas, então eles têm que ter um ambiente favorável para que isso aconteça. Problemas instrucionais, treinamento e documentação. Muitas vezes, vocês como engenheiros de produção vão ter que otimizar processos produtivos, inclusive já foram feitas até algumas simulações aí com software Arena, mais uma vez, né? E tudo isso, quando vocês encontram uma solução ótima, vamos dizer assim, vocês têm que padronizar essa solução e vocês têm que implementar essa solução. Então, vocês têm que oferecer dispositivos, têm que fornecer as informações para que os seus colaboradores consigam efetuar as tarefas dentro dos padrões que foram estabelecidos. Então, um diagrama de trabalho padronizado, todas essas documentações que são geradas a partir da otimização dos processos produtivos têm que estar ali disponíveis e têm que ser prontamente lidas, interpretadas e entendidas por todos os colaboradores. Também temos a categoria de problemas instrucionais. Isso está relacionado basicamente ao quê? À interface humano-computador, ok? E aos aspectos de usabilidade. A interface humano-computador, ela está muito ligada aos aspectos da interação do homem com os softwares, com os sistemas. A usabilidade, ela está relacionada a questões de uso não apenas das interfaces de software, mas a facilidade de uso de ferramentas, de sistemas informacionais ou não, ok? Então, por exemplo, eu coloquei essa imagem aqui no alto do slide justamente porque isso é um reprodutor de música, né, um MP3 player, e eu tive uma unidade dessa aqui, e essa unidade ela não tem um botão power, ela não tem um botão para desligar o equipamento. Então, a usabilidade, ela trata muito disso. O quão óbvio é você desligar esse equipamento. Então, eu tive que fazer uma pesquisa na internet, inclusive, para descobrir como é que eu desligava o meu aparelho de MP3. Ok? Então, é sempre interessante que a gente facilite a vida do usuário e esses aspectos, inclusive, nós vamos tratar em um outro momento, são relativos à usabilidade. E isso, obviamente, gera problemas nessa categoria para a gente, se houver algum constrangimento, algum prejuízo das funções do utilizador. Nós também temos aqui problemas relativos à movimentação ou ao deslocamento dos operadores dentro do ambiente produtivo. Então, levantamento ou movimentação manual de cargas. Okay? Então, isso, obviamente, exige do operador a disponibilidade, a força física para que ele efetue essas tarefas e, eventualmente, isso acaba exigindo demais dos nossos colaboradores. Se ele tem que percorrer grandes distâncias para efetuar as suas atividades, tem que movimentar materiais de uma região para outra sem o auxílio de dispositivos que facilitem esse processo, isso pode gerar problemas também de ordem de deslocamento. Okay? Então, há ferramentas da engenharia, inclusive, para reduzir ao mínimo esse deslocamento. Por quê? Porque também é perca de tempo produtivo, ok? Isso também é um aspecto tratado na ergonomia, porque, do ponto de vista humano, isso gera fadiga, principalmente, ok? A outra categoria de problemas que podem ocorrer dentro do ambiente produtivo diz respeito à acessibilidade. Nós teremos futuramente uma aula que vai tratar especificamente disso, mas nós já podemos dar uma ideia aí de quais são os problemas que nós podemos encontrar. Então, primeiro de tudo, a acessibilidade, ela trata não somente dos portadores de necessidades especiais, mas da inclusão de todos, né, na verdade, nas atividades que são realizadas dentro da empresa. Então,
À medida que você coloca, por exemplo, um piso tátil no ambiente fabril, as pessoas com baixa visão ou as pessoas cegas conseguem se deslocar ali, mas também não prejudica o deslocamento das pessoas que não possuem essa condição. Então, é um processo inclusivo que você está efetuando dentro da sua empresa. Inclusive, na aula de acessibilidade, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Como eu disse, não apenas aos portadores de necessidades especiais. À medida que nós temos o envelhecimento da população, nós também temos que prestar atenção nessa questão dos idosos. Inclusive, com o aumento do tempo de contribuição, nós teremos cada vez mais pessoas com uma idade maior em atividade, trabalhando. E nós temos que considerar isso quando nós formos projetar o nosso ambiente e as nossas atividades produtivas. Ok? E tudo isso se revela, inclusive, por exemplo, em questões de movimentação, por exemplo, do piso tátil, se tem barras de apoio para cadeirantes nos banheiros específicos e etc. Ok? Todas essas questões são relevantes para vocês como engenheiros de produção. Por outro lado, nós temos também problemas que são relacionados à construção, ao layout, ao ambiente produtivo como um todo. Então, questões de fluxo, circulação, se há sinalização específica, ok? Então, se há demarcação, por exemplo, da posição dos maquinários, dos equipamentos, das vias de circulação, que inclusive são tratados por ferramentas da engenharia que tratam da organização, por exemplo, o 5S, ok? Se tudo tem o seu local demarcado, se está bem organizado e etc. Isso, obviamente, também vai influenciar em questões ergonômicas. Então, todo esse processo é integrado, ok? Nas questões de projeto das unidades produtivas em si, se houver necessidade, as questões de isolamento térmico, acústico. Então, na aula de higiene e segurança do trabalho, vocês viram que é sempre interessante eliminar o ruído na fonte. Então, isso é feito ou no equipamento que produz o ruído, ou isolando esse equipamento num ambiente específico, fornecendo um isolamento adequado. Ok? Paisagismo, sim. A forma, as cores que você utiliza dentro do ambiente, se o ambiente possui uma iluminação adequada, tudo isso é tratado no paisagismo. Então, todos esses aspectos também vão influenciar nas características dos colaboradores que ali estão. O ambiente de produção é mais agradável, o trabalhador vai executar suas atividades mais motivado, com uma motivação maior mesmo, ok? Isso, obviamente, vai refletir nos índices de produtividade, índices de acidentes e nos índices de qualidade também, ok? Riscos físicos, químicos e biológicos. Eu agrupei eles aqui também, porque eles dizem respeito à temperatura, ruído, iluminação, todos esses fatores de risco a que os colaboradores são expostos, tá? Vapores, né, aerodispersóides, e também aspectos relacionados à higiene e asepsia e agentes patogênicos, vírus, bactérias, etc. Esses aspectos eu acho que vocês tiveram uma boa base nas disciplinas de higiene e segurança do trabalho, mas eles também representam fatores ergonômicos relevantes a serem considerados. Por outro lado, nós também temos os problemas de ordem natural, digamos assim. Quais são as questões enquadradas nesse grupo? A exposição do colaborador a intempéries, chuva, sol, vento e etc. Ok? Então, por exemplo, um cortador de cana, embora já exista uma mecanização crescente aí, né, eventualmente a gente ainda encontra essas situações. O trabalhador fica exposto ali durante longos períodos ao calor intenso, ou chuva, ou vento, ou essas questões que também vão influenciar, são fatores que vão prejudicar o seu desempenho. Ok? Temos também os problemas operacionais, que são aqueles justamente relacionados a como o processo produtivo funciona. Ritmo, pressão relativa a prazos, a produtividade. Então, retomando aquele primeiro filme que nós vimos, a pressão do chefe ali por produtividade, aumentando a velocidade da linha e etc. Ou
a supervisão constante, o trabalhador se sente o tempo todo pressionado, vigiado, ele tem metas para cumprir e etc. E muitas vezes são metas irreais. Então, tudo isso tem que ser tratado com muito cuidado. Não que nós devamos deixar os colaboradores sem supervisão ou sem uma coordenação, mas é que esses aspectos devem ser tratados com muito cuidado. As questões organizacionais e gerenciais, aquelas top-down, né, que partem lá do alto escalão da empresa. As questões participativas, se os colaboradores eles são motivados a participar da organização do ambiente onde eles trabalham. Então, existem diversas iniciativas, diversas ferramentas da engenharia, de gestão do conhecimento, que buscam captar ideias dos colaboradores, e isso acaba fazendo com que eles se sintam valorizados, ok? Também diz respeito a cargos e salários. Então, se o colaborador ele tem essa previsão de uma progressão funcional, de uma progressão na carreira, ele também vai trabalhar mais motivado. São aspectos que são relevantes a serem considerados na disciplina de ergonomia, para esse campo de estudo. Por outro lado, nós também temos os aspectos psicossociais, que são aqueles relacionados ao quê? A como as pessoas interagem entre si. Não só nas questões de liderança e chefia e liderança para os operários ou quem está abaixo na hierarquia, mas a questão de conflitos entre os próprios colaboradores, se o ambiente é agradável, favorece a comunicação entre eles, troca de experiências e etc., se promove espaços para descontração e etc. Ok? Tudo isso influencia também no desempenho humano. Inclusive, por exemplo, falta de ambiente adequado para alimentação. Eu já conheço muitos casos em que alguns trabalhadores, não necessariamente de indústrias, não tinham um ambiente adequado para realizar suas refeições, como é o caso aqui, por exemplo, os colaboradores almoçando sentados em uma pilha de entulhos. Esse não é um ambiente adequado, um ambiente ideal para que isso seja feito. Ok? Isso obviamente vai influenciar em como esses colaboradores se sentem a respeito do trabalho que eles têm. Um compilado aqui de recomendações para postos de trabalho. Tá? Nós temos na bibliografia já muito bem esquematizado algumas recomendações que nós podemos aplicar de maneira geral aos postos de trabalho, tanto relativos a tempos de ciclo, tá? O tempo que o funcionário gasta para efetuar uma determinada tarefa, etc. As condições biomecânicas, da questão de repetitividade, as questões também relativas a contrações musculares estáticas. Lembra aquele trabalho em que o sujeito fica ali em posição estática com pouca movimentação e que, obviamente, causa um cansaço muito mais rapidamente. E também aos aspectos mentais, cognitivos aqui relativos ao trabalho. Nas nossas videoaulas não é interessante comentar todos eles a fundo, porque isso demandaria muito tempo. Isso vai ficar no material textual disponível para vocês. Uma observação importante aqui, a ergonomia ela tem como função o que mesmo? Melhorar as condições do trabalho para os seres humanos. E para isso é essencial que a atuação de vocês se deem antes que esses constrangimentos, esses desconfortos que os utilizadores, que os colaboradores têm, se tornem lesões, se tornem quadros clínicos que vão acabar refletindo em absenteísmo, afastamentos e etc. E que causam também prejuízos, além dos humanos, né, causam prejuízos para a empresa. Algumas diretrizes de projeto. Tá? Então, supondo que vocês estão implantando uma nova unidade fabril, vocês têm a oportunidade de redesenhar, de projetar do zero a um posto de atividades, um posto de trabalho. Então, é sempre interessante ter em mente as características de tarefa, equipamento, ambiente, ok? Estudo antropométrico, nós temos tabelas já com informações de população brasileira, informações de países da Europa, etc., que há uma variação entre elas. Nós temos aqui também, nós temos aqui também a questão
das atividades manuais, aquele que eu comentei no slide em que nós víamos uma bancada de trabalho, da questão dos alcances, então vou posicionar os elementos que ele utiliza com mais frequência mais próximo e etc. Ok? Espaços para movimentação, que também serão tratados na aula de acessibilidade, inclusive. Ok? Posicionamento de dispositivos visuais, mostradores, sinais e etc. Tenho que ter em mente fluxo de materiais ou informações, como é que isso ocorre dentro do meu processo de fabricação, ok? E tudo isso vai influenciar no desenho, no layout do posto. Então, isso associado às ferramentas da engenharia, por exemplo, como ao planejamento sistemático de layout, etc., vai gerar resultados muito mais interessantes do ponto de vista humano também. Ok? Por fim, é sempre interessante testar a ideia que vocês estão implementando, que vocês pensam em implementar se for no caso de um projeto, né? Então, construa modelos, construa protótipos e faça testes, ok? Nesse sentido, eu vou deixar uma recomendação aqui, vocês não precisam assistir o filme todo, é um trechinho no começo que mostra a história dessa franquia de fast food, né? E no início do filme há um segmento interessante no qual os irmãos que eram responsáveis por essa franquia, na verdade, eles estão programando o layout da cozinha, ou seja, do ambiente fabril deles, para que eles consigam otimizar o tempo de produção e entregar um sanduíche, um cheeseburger, no menor tempo possível. E fazendo uma descrição da cena, o que acontece? Eles vão até uma quadra e eles desenham um layout, posicionam as pessoas, eles desenham no chão, posicionam os colaboradores em cada posto de atividades deles e vão fazendo simulações e medindo o tempo para verificar qual que era o posicionamento ótimo, como é que eles conseguiriam otimizar tudo isso. Então é um aspecto muito interessante, essa cena principalmente é muito interessante para vocês como engenheiros de produção, para terem uma noção de como é complexo, de quantos aspectos nós temos que considerar quando nós vamos projetar um local, um posto de atividades, ok? Muito obrigado.